Olá, eu me chamo Helena Marcon, eu sou arquiteta e urbanista e eu atuo num escritório que leva o meu nome, onde a gente trabalha principalmente na parte de arquitetura e arquitetura de interiores. Além disso, eu sou diretora da SIC Jovem Caxias e hoje nós estamos gravando aqui o nosso Jovem Cast com o tema Mudanças Climáticas e Estruturas Urbanas, junto com os nossos convidados, Bruna Malman e André Melati, que eu vou pedir para que eles se apresentem para a gente. Vamos começar pelas mulheres, então? Vamos lá. Olá a todos, oi Helena. Primeiramente quero agradecer o convite. Eu sou a Bruna Malman, sou formada em Biologia pela UX e tenho mestrado também em Biologia pela Unicinos. Desenvolvi algumas pesquisas na área dos ecossistemas aquáticos de água doce. Já fui princesa da festa da uva e atualmente estou trabalhando na área de comunicação e comportamento. André, por favor. Eu sou André Melati, sou arquiteto urbanista, completando 20 anos de formado esse ano de 2024. Tenho mestrado e estou fazendo doutorado em planejamento urbano e regional pela URGS, também me formei lá na Federal do Rio Grande do Sul. E sou docente do curso de arquitetura, inclusive fui professor da Helena, né, desde 2011, tanto no campus de Bento Gonçalves como no campus aqui, nosso campus 8, né, aqui em Caxias do Sul. Além disso, eu tenho minha empresa de prestação de serviço de arquitetura e urbanismo desde 2006, atuo no setor privado e no setor público, e sou servidor público de meio turno na Prefeitura Municipal de Guaporé, onde eu moro e resido há já alguns anos. Perfeito, muito obrigada. A gente está muito feliz de contar com vocês no nosso podcast no dia de hoje. E esse ano de 2024 ele vai ser marcado como um ano de uma das maiores catástrofes climáticas da história do Rio Grande do Sul. Hoje é dia 28 de maio, e o cenário atual é esse. 469 municípios afetados, 48.789 pessoas em abrigos, 581.638 pessoas desalojadas, 2.345.000 pessoas afetadas, 806 pessoas feridas, 53 desaparecidos e 169 mortes. Guaíba está acima da cota de inundação e se mantém estável, influenciada pelas chuvas e pelos seus afluentes. Estradas seguem bloqueadas e as aulas estão suspensas em escolas públicas e privadas de algumas cidades do Rio Grande do Sul. Comunidades inteiras estão arrasadas, milhares de pequenos, médios e grandes negócios foram destruídos, pessoas estão sentindo-se arruinadas com sentimentos de desespero e dificuldade de acreditar no que aconteceu. Nós, enquanto SIC Jovem, nos sensibilizamos muito com tudo que está acontecendo e entendendo que nós somos o futuro do nosso estado, a gente resolveu fazer esse podcast, então, para debater um pouquinho sobre o que está acontecendo e qual que vai ser o nosso papel nesse momento. Bruna, tu consegue explicar para nós um pouquinho sobre tudo que está acontecendo e falar um pouquinho mais também da proporção que isso tudo levou, por que isso aconteceu? Claro. Bom, primeiro é importante contextualizar que quando a gente fala em mudança climática, em aquecimento global, a gente está falando do papel das nossas ações num processo que é natural, né? O planeta, ele resfria e aquece naturalmente. Esse processo ocorreria em milhares e milhares de anos, só que agora ele está acontecendo em centenas de anos. E a gente lembra das aulas lá da escola, né, que falava em gerações futuras, a preocupação com as gerações futuras. Bom, esse momento chegou. Então a gente já começa a assistir os impactos dessas mudanças climáticas. O que aconteceu foi uma série de eventos, né, em conjunto. Então eu posso elencar mudanças climáticas, fatores climáticos específicos que eu já posso explicar, e também o mau uso do solo. Então, falando em fatores climáticos especificamente, a gente tem a ação do El Niño, que traz muita chuva para a parte sul do país e muita seca para a parte norte, que também acaba influenciando de certa forma. A gente teve um fenômeno em comum, que foi um bloqueio atmosférico, né? No centro do país a gente tinha uma onda de calor muito grande e esse bloqueio atmosférico impediu que toda a frente fria que entrou via Argentina no nosso estado se dissipasse, além da umidade do oceano, que também acaba alimentando. Então, essa chuva ficou estacionada no nosso estado durante todos esses dias. E a questão do mau uso do solo, né? A gente pensa sempre num ecossistema, e esse é um grande problema, como algo isolado. A gente pensa que o ecossistema é uma floresta preservada, é um lago, mas não, as cidades estão incluídas nos ecossistemas. E por isso que é um desafio para a urbanização pensar em sincronizar
né, esse movimento de urbanismo com os processos naturais. Se a gente for comparar com a catástrofe de 1941, dois fatores são muito perceptíveis. Uma que hoje a gente tem muito mais gente na cidade de Porto Alegre e muito mais áreas sendo ocupadas, essas áreas sensíveis, né, que as pessoas estão ocupando. Então, por isso, o evento agora é considerado maior, né? E duas características interessantes das mudanças climáticas é a frequência do fenômeno natural e sua intensidade. Então, se a gente for avaliar o que aconteceu em novembro, hoje está muito mais intenso e num período de tempo muito mais curto, né? Então, esses são os fatores principais. Existiu um artigo científico, inclusive depois eu me disponibilizo a passar a referência, de 2021, que fazia uma predição analisando possíveis cenários de acordo com as mudanças climáticas. E Porto Alegre estava incluída nesse estudo. E eles já previam que essas inundações em algum momento poderiam acontecer. Então, para além de dizer que os cientistas são catastróficos ou que se aproveitam da situação para dizer, eu avisei, não, a gente se baseia em dados climáticos, para que a gente possa, de repente, prevenir, criar estratégias para que esses impactos sejam minimizados. Muito bem, essas estratégias a gente vai discutir um pouquinho delas logo em seguida. E eu sei que tu teve na cidade de São Sebastião do Caí, quero aproveitar para puxar esse gancho também. Tu esteve lá como voluntária, né, nesse momento. E aí eu gostaria de que tu falasse um pouquinho para a gente desse cenário que tu enxergou, como que foi a tua ida até lá, como estavam as estradas, como estavam as cidades e principalmente as pessoas, né, nesse momento. Olha, a gente imagina que é impactado pelas imagens, né, das redes sociais e da internet e da televisão, mas até chegar lá, a gente não tem noção do tamanho de tudo que está acontecendo. É um cenário de guerra mesmo, a gente chega e vê árvores tombadas, o nível da água marcando, assim, nos prédios. Tu não consegue imaginar aquela água com aquela força passando por aqueles locais. A gente foi num grupo de 20 voluntários, bem equipados, né? Levamos todos os materiais de limpeza, enfim, e conseguimos ajudar 3 famílias. E o que mais me marcou é que nessas casas poucas pessoas vivem, né? Normalmente é um casal, ou até a primeira pessoa que a gente atendeu foi uma senhorinha que morava sozinha. E são pessoas que iam começar a limpar sozinhas as suas casas, mas o trabalho é imenso, tem muita coisa para ser feita, é muito, muito lixo, porque o lodo tomou conta e pouca coisa consegue ser recuperada. Então, em 20 pessoas, uma força-tarefa gigantesca, a gente demorou um dia para conseguir ajudar 3 famílias. E eu gosto de salientar também a importância do acolhimento para essas pessoas, né? Me marcou muito que a gente chegou e a senhorinha ela não conseguia nem falar. Ela precisava de ajuda e ela não conseguia nem dizer onde era a casa dela. E eu olhei para ela e disse: tu precisa da nossa ajuda para limpar, mas tu precisa muito mais do nosso abraço. E eu abracei ela, ela começou a chorar e contar a história de vida dela. Então, essas pessoas estão muito sensíveis e a gente precisa ter esse olhar também da força abraçal, de ir lá auxiliar, mas também esse olhar carinhoso, né, para tudo que aconteceu com elas. E nesse momento, então, a gente já está agora no dia 28, tudo isso começou principalmente ali no dia 5, né, já vai se fechar um mês. E a gente tem percebido que esse trabalho voluntário, ele tem diminuído, né, então a Bruna está trazendo aqui um exemplo dela, e o nosso papel, eu acredito, né, enquanto sociedade, que estamos bem, razoavelmente, dentro do contexto, obviamente que nós estamos impressionados com tudo que está acontecendo, é seguir sempre ajudando, né, da forma que nos for permitido, dentro daquilo que a gente conseguir, claro. Em um panorama normal, os governos, sejam eles de âmbito federal, estadual, municipal, fazem esforços simples e desordenados para que as populações possam ser alimentadas, vestidas, abrigadas e transportadas. Mas hoje percebemos que são necessários esforços mais complexos e intensos em outros setores, como da infraestrutura básica, de política pública de prevenção e até de defesa civil. Pois uma vez que uma dessas venha a colapsar, nós vamos colapsar também todos esses esforços mais simples que eu acabei de citar.
que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. É impossível nós visualizarmos todo esse cenário e ignorar os problemas sociais, econômicos, sustentáveis, de infraestrutura urbana e de saúde mental e física que nós estamos enfrentando e que irão nos acompanhar pelos próximos meses e até mesmo anos. Neste momento, com urgência, é preciso aplicarmos todo o conhecimento que temos sobre cidade e, para isso, técnicos das áreas específicas devem ser consultados para as decisões políticas de retomada. São eles engenheiros, biólogos, arquitetos e urbanistas e, talvez mais importante que todos eles, a própria população. E eu vejo que nós temos 3 cenários diferentes, né? Aquelas cidades que simplesmente foram devastadas, seja por uma enxurrada de água ou por deslizamentos. As cidades que ainda existem, mas que restam apenas uma morfologia, que são as carcaças, e as cidades que foram menos afetadas, mas que ainda tiveram algumas regiões que foram devastadas, como é o caso de Caxias do Sul. As decisões climáticas de agora vão ditar o futuro das cidades. Não podemos impedir que esses eventos climáticos aconteçam, mas podemos tornar as nossas cidades mais resilientes para estas situações. Afinal, como nós vamos resolver? Como reconstruir cidades inteiras? E qual o papel do urbanismo neste momento, André? Sobrou para mim? Nos dá É interessante, né, Helena, enxergar o papel do urbanismo nesse momento, né? E entender, né, que a arquitetura e o urbanismo é uma ciência social aplicada. Ela não é exata. Muitas vezes a gente é confundido com o engenheiro, né? A gente também não é lá das artes. A gente é uma ciência social aplicada. E a nossa essência é fazer projetos, fazer soluções, pensar aquilo que tende a acontecer, né? Então a pergunta deve ser para o urbanista mesmo, né? A tua pergunta, Helena. Mas é interessante a gente perceber nesta lógica geral que quando a gente está falando de urbanismo, a gente está falando de um tripé que sempre vai existir, que é um tripé territorial ou ambiental, como a gente possa estar chamando, econômico e social. Não existe modificação no ambiente sem existir uma modificação correlata na economia e na sociedade. Assim como uma mudança na economia vai afetar o território e a sociedade. Uma mudança na sociedade também nas outras duas partes. Então é interessante a gente perceber isso nesses momentos, né? E quanto que o papel do planejamento urbano, de pensar a cidade não a curtos prazos de 4 anos, numa gestão pública, municipal, federal, estadual, qualquer que seja, o pensamento de médio e longo prazo, ele deve ser sempre visto nesses momentos, eles são reforçados nesses momentos, né? Porque ele vai fazer com que as nossas ações momentâneas, individuais, capilares, elas aconteçam de uma forma, de um olhar sistêmico para o ambiente, para a sociedade, para a própria cidade, né? Então é importantíssimo a gente perceber isso nesses momentos, que o planejamento é necessário. Muitas vezes a gente deixa lá um plano diretor, um plano de saneamento, um plano de mobilidade na gaveta, e não com um objetivo futuro da sociedade que vive num determinado território, né? Então, o planejamento é para médio e longo prazo. Então, esses momentos, por mais dolorosos que sejam, né, a gente está muito triste. Eu acho que ninguém pode dizer que não foi afetado por tudo isso que aconteceu no seu ânimo, na sua vontade de fazer as coisas, né? Mas o quanto que a gente tem que entender como coletividade, como sociedade, que a gente precisa ter uma linha geral para onde a gente deve ir, né? Que é papel do urbanismo, que é papel do planejamento urbano, né? E é interessante nessa lógica, né? Eu acho que é muito bem colocado por ti, né, Helena, nessa questão de problemas diferentes. E se a gente pegar o nosso território do Rio Grande do Sul, são problemas diferentes mesmo, né? E isso tem um pouquinho a ver com a evolução urbana, que está lá no estudo do urbanismo, né? Como que essas cidades foram construídas ao longo dos anos e por que elas estão aí. A gente tem que pensar nesse sentido, né? A gente tem que pensar que a primeira grande avenida do nosso estado foi a hidrovia que vem lá da Lagoa dos Pastos, que vem para o Guaíba e que vai subindo os nossos rios, né?
Então, se a gente pegar, por exemplo, a gente está falando aqui de São Sebastião do Caí, né? Ou se a gente pegar o Taquari, talvez São Sebastião do Caí e São João do Montenegro, que hoje é Montenegro, eram os dois grandes portos dos dois lados, na margem direita e esquerda do rio Caí. Assim como Santa Teresa e Mussum eram os dois últimos portos subindo por essa avenida, entre aspas, né? Que são as hidrovias que a gente tinha naquele primeiro momento de ocupação do território e que essas cidades, naquele momento, elas tinham que estar na beira dos rios. Uhum. Mas que é interessante, porque elas perderam uma vocação de porto, né? Tanto que as áreas portuárias de São Sebastião do Caí, elas não evoluíram, não se desenvolveram. A cidade foi se desenvolvendo em outros locais, em função, muitas vezes, de rodovias, ferrovias, e ela foi se transformando, essa cidade, mas a cidade ainda está lá. A gente pode se perguntar que cidade existia lá nesses locais em 1941. Quantas pessoas ocupavam o lugar que hoje foi alagado, né? Mas que foi alagado também em 1941, porque são recorrências, né? Então, é interessante a gente perceber isso como uma evolução. E daí, claro, para a gente trazer para o nosso assado aqui, né, Helena? Aqui os imigrantes, tem toda aquela epopeia que a gente lê em qualquer livro dos imigrantes, eles subiram a serra, encontraram toda essa área com muita vegetação, com muitas araucárias, e foram ocupando as áreas superiores desse território, dessa morfologia natural desse território do Rio Grande do Sul, né? Então a gente está próximo das nascentes. Então a gente percebam assim, é interessante a gente perceber como evolução. Os imigrantes subiram a serra e começaram a caminhar pela cumeada desse território. Então as cidades da nossa região aqui da serra, elas estão nos divisores de água. Caxias, metade da drenagem de Caxias vai para o Rio das Antas, metade vai para o Rio Caí. Nova Prata, lá no outro lado do Rio das Antas, metade vai para o Rio Carreiro e metade vai para o Rio da Prata. Então, essas cidades que ocuparam nosso território, aqui da nossa imigração italiana, aqui pegando Caxias como centro da nossa região, elas estão próximo das nascentes e não estão lá nas grandes enchentes, naquele local que acumula muita água, né? Como são as cidades do fundo do vale. Então, a nossa solução em termos de urbanismo é bem diferente das cidades que estão nesse vale muito encaixado, próximo das montanhas, dessas escarpas mais inclinadas e com pouca margem de várzea desse rio. E outra situação é aquela situação de Porto Alegre, região metropolitana, que era uma grande várzea que já tinha ocorrido essa enchente, mas é uma enchente diferente. A nossa, aqui no topo do morro, talvez seja uma falta de dimensionamento de canalização ou mais retenção de água, ou soluções que podem ser feitas em cada cidade de uma forma muito simples, entre aspas, comparando com as outras cidades. Já essas cidades de Encantado, de Arroio do Meio, Roca Salles, Mussum, Santa Teresa, a gente poderia colocar Lajeado, Estrela, elas estão num vale ainda muito encaixado em que essa grande quantidade de água vem com muita força. Vem com muita força e derruba as casas. Então, as três situações, né, elas são bem diferentes como resolução. Me parece que essas cidades elas não têm que ocupar mais o mesmo local. Então, a gente tem que pensar em outro local para essa ocupação. Afinal, elas não têm mais a função portuária, né, que elas tinham em algum momento. E a região metropolitana é isso, que muitas partes de outros locais do mundo, elas têm esses sistemas de contenção, de casas de bombas, para manter esse território livre desses momentos, que a gente não sabe agora o quanto que eles vão ser recorrentes, ou qual que é o prazo dessa recorrência, né? Mas é importante a gente pensar a longo prazo. Acho que essa que é a grande questão, e esses momentos nos trazem para essa discussão novamente, tá? Como que a gente vai planejar as nossas cidades, né? E aproveitando esse gancho, então, eu tinha uma outra pergunta, que cidades, como tu falou antes, que foram devastadas, Mussum, Roca Salles, Santa Teresa, inclusive Santa Teresa é uma pena, porque ela é um patrimônio tombado pelo IPHAN, né? Uma cidade belíssima. Mas o prefeito dessas cidades tem falado em simplesmente deslocar a cidade do lugar. Tu acredita que isso é possível de ser feito? Simplesmente pegar toda a estrutura. Tu não vai fazer, não é aquela assim, estrutura, né? ela não vai deixar de estar lá, né? A gente tem que entender que partes dessa estrutura, elas vão continuar aí. Santa Teresa tem a igreja naquela parte mais alta, talvez seja a localização mais antiga de Santa Teresa, que ela vai continuar lá. Existem valores simbólicos, históricos, mas a gente tem que tentar minimizar ao máximo aquilo que não precisa se manter naquele território, né? É engraçado, numa lógica urbana, né? O mais próximo do centro é o mais valioso.
E tem sempre uma pressão de valor imobiliário, de localização, que força ocupações em áreas que não deveriam estar ocupadas próximo de uma centralidade urbana, né? Mas daí o planejamento deve dizer que área deve ser ocupada, né? Então, com o que a gente pode ocupar essas áreas, né? Então, é bem interessante a gente pensar nisso. Eu estava lendo nesse período e recebi uma mensagem de algum conhecido falando sobre sobre Blumenau, a cidade de Blumenau. É interessante esses eventos extremos, né? Porque Blumenau tem recorrência, né? O Rio Itajaí-Açu, lá em 2011, 2012, teve um evento muito parecido com esse nosso. Alagou todas aquelas cidades dessa bacia hidrográfica. Depois aconteceu no Rio de Janeiro. Então, essas chuvas de 600, 700 milímetros em poucos dias, né? Então, é um problema que talvez para nós aconteceu em 1941, mas aqui no lado está acontecendo da mesma forma. E eu estava lendo que toda essa área da bacia do Itajaí-Açu foi ocupada por alemães, né? Então, Blumenau era o sobrenome de um imigrante alemão que chegou nesse território e colonizou esse território. Mas falaram para esse imigrante alemão que essa área era ocupada por uma tribo de indígenas, eu não lembro qual tribo era, que dominava esse território. Era uma tribo que era muito difícil de trabalhar e tentar conversar com eles. E nessa história, o Hermann Blumenau, ele chegou nesse território, ocupou uma parte desse território, e os índios não fizeram nada com ele. E daí, aos poucos, ele foi criando coragem para ir falar com os índios, com o cacique que ocupava outra parte desse território, para ver se ele podia ocupar aquela parte que ele já tinha ocupado e ver se existia alguma animosidade em relação a isso. E disse que ele foi conversar, então, com o tal cacique, e o cacique perguntou para o cacique: vocês ocupam essa parte do território, existe problema da gente ficar com aquela parte? De quem que é aquela parte que a gente está ocupando? Diz que o cacique disse: esse território é das águas. Então, percebe assim que o tempo histórico, né, que tempo histórico a gente está tratando? Que tempo histórico a gente tem como imigração alemã e italiana nos vales desses rios, tanto do Caí como do Taquari, e nós, imigrantes italianos aqui na Serra, que a gente tem de entender esse território como um ecossistema, né? Então, por exemplo, todos esses deslizamentos que ocorreram, será que nesse tempo histórico a gente viu? Será que eles nunca existiram? A gente tem que se fazer essas perguntas, né? Muito bem, maravilhoso. E aproveitando o gancho dos deslizamentos, então, Bruna, existe alguma estratégia que a gente possa, né, utilizar nessa parte de sustentabilidade, biologia, né, meio ambiente, para tentar conter os deslizamentos de terra? Bem, a vegetação nativa tem um papel importantíssimo para impedir a erosão do solo. A água que cai da chuva, ela acaba sendo absorvida primeiramente pelas folhas, e isso faz com que ela desça com menor velocidade morro abaixo, né? As raízes também acabam fazendo esse papel de segurar a terra no solo. E aí tu vai me perguntar: mas e os deslizamentos que aconteceram na cidade em áreas que tinham vegetação, né? Que não tinha interferência humana? Bom, aqui em Caxias a gente tem uma formação rochosa de basalto, que é uma rocha duríssima. Em algumas áreas, o solo terroso é muito curta, né? Então, com essa incidência recorrente da chuva, essa rocha pode ter se desconsolidado e, com essa quantidade extrema de água, não conseguiu dar conta e acabou deslizando. A parte das estratégias é a preservação das encostas, né? Então, manter essa vegetação intacta. E se tiver alguma interferência, então, tentar trabalhar com sistemas de drenagem adequado, tentar diminuir um pouco o declive, criar barreiras de contenção, reflorestamento dessas áreas, né? E principalmente as políticas públicas para manter as pessoas distantes dessas áreas, né? E falando ali da questão da água, realmente a água só está ocupando um lugar que ela já deveria ocupar, ela não está invadindo um espaço. E essas moradias em planícies de inundação, então a gente chama essas áreas de planícies de inundação, olha só, o próprio nome já diz, né? O rio, ele, conforme passa centenas de anos, ele vai se desenhando num curso diferente, porque tem a erosão de um lado e deposição do outro. Então a gente tem que ter esse cuidado, sim, de respeitar, né, as áreas de preservação permanente, que são as beiradas dos rios e matas ciliares. E aproveitando esse gancho, então, que a Bruna falou desse zoneamento, na verdade, né? A gente tem o plano...
as cidades que têm mais de 20 mil habitantes, elas necessariamente elas são obrigadas a terem planos diretores. A gente sabe que cidades menores nem sempre têm isso. E a gente tem também legislações federais que dizem a respeito de toda essa parte de riscos, né? Afastamento de leitos de rio, margens de rio. E na visão de vocês acreditam que isso poderia ter... se isso é seguido de fato e isso poderia ter auxiliado a fazer com que essa catástrofe fosse menor? Essa pergunta não estava para você, né? Posso... Depois eu vou defender o meu relato. Eu acho que é legal, eu sempre tento voltar um pouquinho no processo histórico para entender como uma tendência futura, sabe? Do que nós como sociedade, nós como coletividade, a gente tem que buscar, sabe, Helena? Então, percebe que o problema ambiental, ele é muito recente, né, na história da cidade, seja na cidade europeia, lá dos 2000 anos, ou seja, cidade da nossa região, ou do próprio estado, né, a gente tem, sei lá, 300 anos no estado, a gente está chegando a imigração alemã nos 200 anos da imigração alemã esse ano, a gente está chegando nos 175 anos da imigração italiana, né. Então, tu vê que o tempo histórico de nossas cidades é um tempo muito curto. E a gente tem que entender que essa ocupação todo esse território, ele teve, num princípio, uma vocação de subsistir, de retirar da própria natureza a subsistência, e a transformação das nossas cidades também é muito recente de um processo de cidade comercial, de troca das mercadorias rurais por uma mercadoria de maior industrialização, para serem cidades industriais. Então, as cidades industriais na nossa região aqui, pegando Serra Gaúcha, é dos últimos, 70 anos. Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas nos últimos 70 anos, o que aconteceu com as nossas cidades aqui na nossa região? Elas fizeram um êxodo rural da nossa região. Então, a grande maioria das famílias saíram das áreas rurais e foram ocupar as áreas urbanas, por um processo, estou falando de novo, sociedade, economia, território, por um processo de industrialização, atraídos pela cidade, porque a pessoa que estava lá na área rural era o colono, numa lógica pejorativa de chamar colono, né? O colono não servia para nada. Hoje, uma pessoa que tem uma pequena propriedade bem estruturada, talvez ela retire dessa propriedade rural a sua hora de vida com um valor muito maior do que a hora de vida de um operário urbano. Então, a gente tem que entender um pouquinho diferente o território hoje. Então, as cidades, elas incharam no sentido de inchar mesmo, de crescer muito rapidamente num período muito curto. E nenhuma cidade conseguiu se estruturar suficientemente para dar resposta a um crescimento muito rápido, né? Então, se a gente pegar as nossas cidades aqui da Serra Gaúcha, teve períodos ali entre censos que elas chegaram a crescer 15% ao ano. Isso é muito. Depois veio para 5%. Hoje, cidades que crescem 1% ao ano sua população já é muito para o Rio Grande do Sul. Mais de metade das cidades gaúchas estão diminuindo população. Eu não estou falando de diminuir taxas de crescimento e continuar crescendo. Está reduzindo a sua população. Então é interessante a gente perceber este processo, que foi o processo da industrialização, do êxodo rural, das nossas cidades mais inchadas, e agora é um período que a gente está com uma certa estabilidade de crescimento, ou algum decrescimento, ou uma tendência de estabilização do crescimento populacional. Porque isso muda o paradigma de como a gente deve pensar nossas cidades. Será que a gente precisa ocupar espaços sensíveis? Será que a gente precisa expandir de forma exagerada as nossas áreas urbanas, indo para áreas que são produtivas rurais ou que têm dificuldades em termos de deslizamento ou nas margens dos rios? Será que a gente pode deixar margens maiores? Então, percebam que a gente não tem mais uma necessidade física de espaço mesmo para cada pessoa, para expandir as nossas cidades da forma como a gente expandiu a partir de uma lógica dos nossos pais, avós, bisavós, dos nossos imigrantes que vieram aqui para a nossa região anteriormente. Eles viram uma cidade crescer muito rapidamente. As nossas cidades não crescem mais tanto quanto cresceram proporcionalmente em outros períodos. Então é interessante a gente perceber isso como uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma para a gente pensar a médio e longo prazo as nossas cidades. É interessante tu falar sobre isso porque como tu falou, o volume populacional da cidade ele está estabilizado, mas a gente ainda vê a cidade expandindo e ao mesmo tempo a gente vê muitos lugares
vazios nas regiões centrais, né? Moradias, lugares que não estão habitados, né? E sustentavelmente isso também não é bom, né? Então, Bruna, tu quer complementar com alguma coisa? Não, eu só quero falar da funcionalidade desses ecossistemas sensíveis, né? Que foram habitados há muito tempo atrás, mas que hoje mostram a sua importância, né? Então, a gente já falou ali das matas ciliares, dessa parte próxima aos rios, que acaba protegendo dessa velocidade toda da água, dessa enxurrada que vem em volumes de chuvas maiores, e principalmente lá na parte da região metropolitana, em Porto Alegre, dos banhados, né? Agora eu vou puxar a brasa para o meu lado, porque foi meu tema de pesquisa no mestrado, e durante muito tempo os banhados foram vistos como áreas problemáticas na cidade, né? Principalmente a partir da década de 50, sempre se dava um jeito nos banhados, ou se aterrava, ou se drenava, ou se transformava em uma área produtiva agrícola, principalmente produção de arroz, que produzimos bastante aqui, né? 70% do arroz do país é produzido aqui no Rio Grande do Sul. Então, nunca foram vistos com esse olhar de, nossa, essa é uma zona importante para amortecer toda essa água que chega dessas bacias hidrográficas. E sem contar o papel ecológico dos banhados, né? Eles protegem as aves para nidificar, alimentam as aves também, e tem algumas espécies de peixes que usam os banhados para reprodução. Então, isso também vai influenciar na qualidade da pesca. Então, esse olhar sistêmico se faz cada vez mais urgente, tanto na hora de pensar em construir uma cidade, quanto na hora de pensar no papel que aquele ecossistema tem mesmo para a qualidade de vida e economia das populações. Então, a gente tem que ter cada vez mais essa preocupação e desmistificar a questão da... desmistificar questões ambientais, né? Que é coisa de abraçador de árvore e ecochato. Não, é um assunto urgente. E complementando, aproveitando, Helena, é interessante a gente perceber que o pensamento, assim, ou as restrições ambientais, elas surgiram por uma necessidade social, obviamente, mas a partir no final dos anos 70 e início dos 80, como legislação. E muitas das cidades, a grande maioria das cidades, ou parte dessas cidades que estão aqui hoje, elas já existiam parcialmente lá nesse período. Então, o que era a água naquele período, né? A água era canalizada, era retirada da cidade o mais rápido possível. A gente chama das infraestruturas cinzas, né? Então, o concreto, o asfalto, a sarjeta, tudo para retirar o mais rápido possível essa água do contexto urbano. E essa tubulação, essas infraestruturas de drenagem que foram construídas lá no período anterior à legislação ambiental, antes de tu ter os 30 metros obrigatórios num arroio menor do que 4, 5 metros, né, as faixas de APP, bom, esses arroios muitas vezes estão canalizados embaixo das nossas próprias cidades. Aqui em Caxias, aqui na Serra. Pois é, então aqui na Serra é isso que aconteceu. A gente tem uma tubulação que foi construída talvez há 40, 50, 60 anos voltando no tempo e que ainda estão aí, e que a cidade cresceu, se impermeabilizou, as chuvas são maiores, numa intensidade maior, num período menor de tempo, e esse é o problema das nossas cidades aqui da Serra, né? Que existe uma infraestrutura implantada que não tem nada errado para o momento que ela foi implantada, mas que a gente tem que começar a pensar numa lógica de cidade a médio e longo prazo. Bom, será que a gente precisa ainda ter essa infraestrutura tubulada? Será que a gente pode abrir, com o passar dos anos, espaço para água dentro das cidades? Se a gente começar a olhar diversas cidades ao longo do mundo, elas já estão se adaptando nesse sentido. E a gente entra de novo, né? A gente construiu cidades por um fator quantitativo. A gente precisava dar resposta para todo aquele êxodo rural que chegavam nas nossas cidades e precisavam de espaço. Nenhum município conseguiu fazer este passo do tamanho que era a demanda por espaço na cidade. Mas a gente está num outro momento, um momento em que a população não cresce mais tanto, em que existe esse novo problema, digamos assim, das mudanças climáticas, com uma menor população. A gente também tem a possibilidade que hoje tem, por outro lado, uma pessoa estar locada ou morando em qualquer lugar e estar em contato com o mundo, né? Então, a gente tem que cuidar muito das nossas cidades, o que está acontecendo lá na área rural, das pessoas irem morar numa área rural, talvez deixando espaços produtivos rurais, porque um espaço rural agropecuário é produtivo. Tu morar na área rural
e tu usar da cidade morando na área rural, isso está deixando de produzir e a gente não está otimizando o uso da cidade. Então a gente precisa trabalhar as nossas cidades por critérios qualitativos. Embora a nossa região, isso é uma questão importante a gente perceber, tem duas grandes regiões no estado que crescem muito para os parâmetros atuais, que é o litoral norte, né? Então, todo o litoral norte e o litoral de todo o Brasil ele vem crescendo em termos de população, e a nossa região aqui, porque ela está nesse eixo de desenvolvimento econômico entre Porto Alegre e Passo Fundo. Porém, Porto Alegre perdeu uma farroupilha, né? Porto Alegre diminuiu sua população em 76 mil habitantes de 2010 a 2022. Caxias foi a cidade que mais cresceu em termos quantitativos no estado. Bento Gonçalves também cresceu bastante, inclusive proporcionalmente mais do que Caxias. Mas todas essas cidades do Vale do Caí, que é um problema, né? Essas pequenas cidades do Vale do Caí, as nossas cidades aqui de 30, 40 mil habitantes, indo para Marau, até Passo Fundo, Erechim, esse é o eixo que está recebendo ainda a população. Então, quanto que é importante a gente pensar que essa população ocupe os vazios que tu estava falando, muito mais do que expandir. E a gente tem que pensar que essa nova cidade, ela não pode mais aceitar uma unidade habitacional que não tenha qualidade habitacional. Que não tem insolação, ventilação, privacidade necessária, porque a quantidade de construção que a gente precisa não é a quantidade que a gente precisava nos anos 70, nos anos 80. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, inclusive, porque uma das estratégias que as pessoas estão falando é justamente trazer um pouquinho, trazer essas unidades habitacionais, que eu imagino que vão ser de baixa renda, para conseguir colocar todas essas pessoas que estão hoje desabrigadas, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho de qual que é o perigo disso e a longo prazo, né, no caso. Eu acho que a gente tem que pensar o prejuízo, né? Qual foi em termos econômicos agora, o prejuízo disso que aconteceu nesse mês, que aconteceu em novembro, que aconteceu em outubro. Pensa assim, o prejuízo daquela família que pegou essas 3 cheias lá em Mussum, ou Roca Salles, ou São Sebastião do Caí, né? Será que essa pessoa está com ânimo de ficar ainda naquele local? Existe toda uma história dos pais, dos avós, do valor daquele terreno. Mas tu, Helena, tu, Bruna, eu investiria novamente naquele lugar? Dificilmente, eu acho, sabe? Então as pessoas... imagina uma chuva e tu tá dormindo nesse território. É o trauma que existe por trás disso, né? Então a gente precisa sim ocupar espaços, mas a gente tem que cuidar para ocupar e otimizar o espaço de cidade em termos de não gerar prejuízos. Porque a gente tem uma infraestrutura implantada pública que também sofreu prejuízos, né? Ruas, pontes, toda essa infraestrutura pública, ela sofreu enormes prejuízos. Que ela está aqui implantada. E que a gente percebe que a gente está num processo de estagnação de crescimento populacional. Então a gente tem que ocupar os vazios das nossas cidades, né? A gente trabalha como universidade, né? Na Universidade de Caxias do Sul, prestando assessoria para diversos municípios da nossa região, que é o papel de uma universidade como a UFSC, que é uma universidade comunitária, né? Não tem um dono, ela não tem fins lucrativos, ela tem o fim de fazer o desenvolvimento e auxiliar no conhecimento para a nossa região. E a gente auxilia os municípios, muitas vezes, assessorias técnicas, metodológicas, para elaborar planos de mobilidade, planos de saneamento, planos diretores, enfim. E ali em 2018, quando passou o prazo dos 10 anos do plano diretor que veio em função do Estatuto da Cidade, que é de 2001, a gente teve um contrato com diversos municípios aqui da nossa região. E uma das demandas que a gente enviou para os técnicos dos municípios é fazer um levantamento de quantos imóveis regulares, com matrícula, num loteamento, com licenciamento ambiental, eles tinham baldios em cada uma dessas cidades. E é engraçado que a gente tem 30% a 40% de terrenos baldios em todas as cidades. A gente, será que é tudo isso? Mas pensem assim nas casas, nos quarteirões que vocês moram. E olhem ao redor deste quarteirão quantos terrenos baldios tem. E às vezes não é só isso, né, Helena? É a quantidade de construção que tem só num terreno, né, que a gente chama de índice de aproveitamento ou de densidade. Quanto que existe uma substituição natural, né, de uma pequena casa, aquela do porão de pedra, com uma casa de madeira, que ela vai ser substituída por um prédio um pouquinho maior. Então, se a gente pensar só nesse espaço, que já tem toda uma infraestrutura pública implantada, esperando, a gente começa a ver com essa questão de não impactar áreas que não precisam ser impactadas, e com uma demanda, com uma tendência, que tende a se estabilizar do crescimento populacional, para otimizar recursos, otimizar o recurso público, que é de todos nós, né? A gente tem que ocupar esses espaços vazios.
A gente não tem mais espaço para brincar com isso, porque a gente está jogando fora recurso que é de todos, recurso público que é aplicado para sobrevivência, para manutenção dessa cidade. E às vezes acaba se permitindo construir em áreas que, como a gente estava falando, não devem ser construídas, né? Ou mesmo para abrir espaço onde o rio precisa passar no lugar dele, né? Exatamente, é isso aí. Ocorrendo essa catástrofe no nosso estado, começaram a surgir exemplos ao redor do mundo que lidam muito bem com essas adversidades. Localidades que estão locadas abaixo do nível do mar, que é o caso dos Países Baixos, e a gente tem também localidades mais propensas a catástrofes, como o caso de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Existem estratégias que podem ser implantadas a médio e longo prazo, que a gente já vê acontecendo no mundo inteiro e que a gente pode utilizar muito bem como exemplos para as nossas regiões. Estratégias diferentes, voltadas cada uma, obviamente, para cada um desses cenários que a gente acabou falando anteriormente. Uma estratégia citada é a das cidades esponjas, de forma a adaptar as cidades para que se tenham áreas alagáveis, que já ocorrem na China. E o atual prefeito de Caxias do Sul, o Adilade Domênico, ele acabou utilizando esse exemplo para falar de uma estratégia que poderia ser utilizada por Caxias do Sul, e ele cita isso, na verdade, como os piscinões, que são, na verdade, tanques de contenção para a rede de drenagem pluvial. Esse sistema que o prefeito pretende implantar, ele se encaixa dentro desse conceito de cidades esponjas, André? Percebe de novo, eu volto lá nas 3 cidades que tu mesma colocaste, né, Helena, dos 3 problemas, digamos, aquela grande várzea da região metropolitana com um lago ao lado, as cidades da margem encaixada dos Rio Caído, Rio Taquari, e as nossas cidades, né? Então a gente está próximo da cumeada, próximo das nascentes. Então o nosso problema dessas cidades de parte alta do território é um espaço que a gente fez uma infraestrutura cinza, que a gente canalizou, não dimensionada suficiente para a quantidade de água que a gente está recebendo. Então, numa lógica urbana, na medida que a gente consegue reter essa água num determinado momento, permear essa água, diminuir a velocidade dessa água, e tu vê, isso que eu estou falando são lógicas de cidade esponja, de tu não afastar o mais rápido possível a água de ti, mas reter ela para que ela possa ser reutilizada, inclusive, e largando isso na infraestrutura com o passar do tempo, porque o nosso problema não é o problema de ficar quantas semanas alagados, que nem em Porto Alegre. É aquele problema de uma chuva muito torrencial em muito curto espaço de tempo, que rapidamente ela chega no caminho de drenagem, porque a nossa superfície é inclinada e ela não tem espaço para passar. Então são problemas, lá na cidade onde eu moro, trabalho como um servidor público, a gente tem um problema recorrente, assim, a cada 3 anos a gente tem uma cheia que causa um prejuízo milionário para a cidade. Nova Prata, não sei se vocês viram alguns vídeos nesse período, ela teve uma área central em que a água carregou o carro de um subsolo pela porta, numa área central da cidade. Mas essa chuva, essa enxurrada das nossas cidades da Serra, em meia hora ela passa, leva e parou. Então é esse pequeno período de tempo que a gente precisa resolver nas cidades serranas, que é diferente dos outros 2 problemas, né? Então, para essa lógica de serra, se a gente conseguir reter essa água, a gente precisa diminuir o quanto que a gente tem que mudar infraestruturas já implantadas. Isso é custo, isso é orçamento. É dinheiro público que a gente tem que desmanchar algo que está feito para refazer no mesmo lugar, muitas vezes tendo que escavar, dinamitar, retirar edificações. Então, na medida que a gente consegue reter essa água, eu acho que existe uma lógica coerente com o problema nosso de topo de morro, de serra aqui, né? E, Bruna, tu quer explicar para a gente um pouquinho mais sobre o que são esses tanques de retenção de água? Brevemente, eu não sou da área da hidráulica, né, mas eu vou tentar explicar a dinâmica que imita muito o que acontece nessas áreas alagáveis, que é coletar essa água excedente das chuvas, manter ela ali por um tempo e depois que a chuva passar, ir escoando para também aliviar o sistema de drenagem da cidade. É sim uma das estratégias das cidades esponjas, aí eu gostaria de falar um pouquinho mais, né, que essa tecnologia a gente já tem no ambiente natural, né, que são os banhados naturais, mas que se tem um cuidado muito especial em observar a dinâmica das águas no ecossistema natural e aí reproduzir na construção civil, né? Então, observar onde que a água deve ser absorvida,
no terreno, como ela pode ser filtrada, que inclusive em locais que tem pouca disponibilidade hídrica, eles não simplesmente descartam a água. Eles aproveitam essa água filtrada para utilizar depois. Então, tem tetos verdes, os piscinões, e eles transformam essas áreas em lugares para a população aproveitar também, né? Praças, alagáveis. Então, é muito interessante esse conceito de integrar uma funcionalidade natural num ambiente construído e também a qualidade de vida das pessoas associada, né? Então, é uma estratégia muito interessante para lidar com esse problema. É engraçado, né? Os conceitos mudam de área para área, mas a gente tem tratado isso como infraestrutura verde. Então, a infraestrutura verde em substituição à infraestrutura cinza, né? Então, tu ter a água dentro da cidade e não jogar ela o mais rápido possível para fora da cidade. Isso que eu citei das cidades, né? Copenhague, a própria China, é porque a gente tem exemplos de urbanismo da forma como eles aproveitam essas áreas alagáveis, né? Então, não necessariamente a gente precisa ter um grande piscinão lá, em que ele vai ficar lá intocado, separado da comunidade. A gente pode transformar isso num grande espaço público aberto para que as pessoas possam usufruir desse espaço verde que a gente vai estar acabando criando, né? Tem outro conceito, falando na tua fala, né, Helena, que são os corredores verdes e azuis, porque onde passa água, normalmente pode se transformar num parque linear ao longo da cidade, que ele funciona muito bem por uma lógica ecossistêmica, né, e pode ser um parque de utilização no dia a dia da população, né, distribuído pela cidade, inclusive. Exatamente. E falando um pouquinho ainda sobre essa parte de sustentabilidade, quando a gente visita essas regiões, né, eu tive a oportunidade de ir para Rocassales, de passar uma viagem que eu estava fazendo, e eu passei pelo centro de Rocassales e eu vi a quantidade de resíduos que foram gerados, né, por conta de toda essa catástrofe que aconteceu, né, as pessoas, itens das suas casas que já não serviam mais tiveram que ser descartados, e a gente via grandes montes de resíduos que a comunidade não sabe o que fazer com aquilo, essa que é a verdade. E aí eu queria te perguntar, Bruna, existe alguma forma ideal de tratar esses resíduos, porque a gente não pode deixar na rua novamente, porque pode cair no bueiro, entupir e gerar um novo alagamento. Como que isso vai impactar no nosso meio ambiente? Na verdade, é uma situação bem delicada que as prefeituras vão ter que lidar, uma logística enorme, porque pensa que foram muitas residências, muitos materiais que provavelmente não terão como ser recuperados. Hoje é muito cedo ainda para falar num plano de gerenciamento de resíduos perfeito, porque a gente tem problemas de acesso em algumas cidades que ainda estão com água dentro das casas, pessoas ainda sendo procuradas. Então, eu acredito que nesse primeiro momento, a saída é sim alocar os resíduos na frente das casas e as prefeituras fazerem o gerenciamento. Eu estive lendo que as prefeituras já têm a diretriz da FEPAM e da SEMA estadual para alocar esses resíduos em locais que estejam distantes de corpos hídricos, que tenham um acesso para que eles possam posteriormente fazer esse recolhimento, mas eu acredito que esse resíduo não poderá ser aproveitado de forma alguma, né, porque está repleto de lama. E então é isso. Nas cidades as pessoas vão retirar os seus itens e vão depositar nas calçadas para a prefeitura fazer a gestão. E realmente não tem como limpar a casa se tu não tirar tudo de dentro, porque é muita lama. E eu aproveito a temática para falar da importância de cuidar do manuseio desses equipamentos, né, desse lixo, porque a gente já está começando a ver as doenças veiculadas pela água se tornarem mais frequentes, né, como hepatite, como leptospirose. Então, as pessoas que estiverem fazendo a limpeza, seja voluntários, seja as pessoas donas de suas residências que usem os equipamentos adequados, né, luva, bota de borracha. Eu me assustei porque as pessoas que estão nas casas limpando, elas muitas vezes não se preocupam com isso, elas estão de chinelo de dedo, elas estão manuseando, depois eu vou lavar isso aqui, vou recuperar, e não tem esse cuidado. Então, estar atento a isso. Se possível, também voluntários levem esses materiais, né? A gente acabou deixando bastante coisa para eles lá, porque afinal de contas vão precisar durante um longo período. E também a questão dos animais silvestres, né? Que precisaram se abrigar de alguma forma com essa água toda. Então, se tu entrar na tua casa e encontrar um animal silvestre, o indicado é ligar para o órgão, né, responsável, SEMA, enfim, Polícia Ambiental, para fazer a remoção desse animal, e não simplesmente ir lá e
e matar o bichinho, né? Meu Então, Deus. fazer esse contato para que ele seja reintroduzido depois no seu habitat. Muito bem, ainda não tinha ouvido falar dos animais silvestres. Podem aparecer. Bom, a gente já está finalizando aqui, mas o que eu queria deixar agora é que a gente precisa parar para pensar o que a gente aprendeu com tudo isso, né? É urgente a gente entender que essas questões relacionadas à preservação ambiental, elas não devem ser decididas apenas em âmbitos econômicos, mas por toda uma questão climática. E para vocês, né? Aproveitando agora que a nossa é uma diretoria jovem, né? Sobretudo jovens empreendedores, qual que é o papel que vocês acreditam ser dessa nova geração que está surgindo para o futuro das cidades e também da sustentabilidade? Eu acredito muito em 3 pilares, que é o conhecimento, a mentalidade e também a comunicação. O conhecimento hoje a gente tem à disposição até demais, né? Então, assim, sempre procurar as fontes mais seguras possíveis, né? O conhecimento científico está aí para ser absorvido e aproveitado da melhor forma. A mentalidade com os jovens é muito mais fácil de ser trabalhada, porque talvez com os mais antigos é difícil mudar essa visão, né? De que precisa proteger, de que precisa conservar. O progresso não necessariamente tem que ser sinônimo de destruição, então... Essas novas gerações são promissoras por esse lado também, para a gente conseguir colocar essas ideias de desmistificar novamente a questão ambiental, né? Não é coisa de biólogo, de ecochato, de abraçador de árvore. A gente precisa ter um olhar muito especial, precisa ser tema central nos debates econômicos e políticos. Não é à toa que a gente vê todo o reflexo disso agora, né? Nas indústrias que precisaram parar suas atividades, a própria agricultura, isso tudo vai ter um impacto ainda a longo prazo, então esse debate precisa estar no centro, a gente precisa orbitar ao redor das questões ambientais e não ir contra, a gente sabe que ir contra é sempre mais oneroso, sempre mais perigoso também, então essa é a importância. E a comunicação no sentido de agregar grupos nas tomadas de decisão, incluir os biólogos, geólogos, hidrólogos, os gestores ambientais nessas pautas, né? Para que sejam ouvidos, para que sejam compreendidos. E também aliar a tecnologia e a inovação ao meio ambiente, né? Hoje a gente tem muita ferramenta aí para agregar nessas recuperações de grandes catástrofes e também pensar novos projetos que visem a qualidade ambiental que reflete diretamente nas outras áreas, né? Política, economia e na qualidade de vida das pessoas. Sem dúvida o conhecimento, né? Eu acho que ele é a base para a gente tomar decisões e tentar acertar o máximo possível, porque a gente nunca vai acertar tudo num planejamento de médio e longo prazo, né? Então é com o conhecimento, enxergar a tendência do que está acontecendo, a gente falou de algumas aqui, e não negar essa tendência, porque ela tende a ocorrer com uma certa periodicidade, né? Eu costumo dizer também que a gente está num momento em que a gente tem que entender um pouquinho mais da cooperação, de ser coletivo como cidade, porque a essência de uma cidade, trazendo para mim agora, para o meu assado, né, a essência da cidade é ser coletivo. A gente se junta na cidade para ser fácil para todos nós, né? E uma coisa que eu gosto de falar também para os meus alunos é que quando a gente constrói uma edificação, né, Helena, a gente, provavelmente essa edificação vai passar o nosso tempo de vida na Terra e vai continuar por muitos outros anos. E essa construção, seja ela uma urbanização, um pedaço de cidade, um prédio, uma casa, uma indústria, ela não é descartável, né? Ela vai ficar por muitos anos aí. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para não causar um incômodo com essa nova edificação. Então eu acho que a gente tem que ir para um pensamento de que como essas novas edificações, esses novos espaços construídos nas nossas cidades, eles vão afetar ou não quem está aí no lado. Porque isso está gerando desvalorização para todos. Uma edificação mal pensada em um determinado espaço desvaloriza quem está no seu lado. E isso não é bom para ninguém, sabe? Então eu acho que a gente entender isso como tendência para os nossos novos empreendimentos do mercado imobiliário, que é onde a gente atua como arquiteto e urbanista muitas vezes, né? E o reaproveitamento daquilo que já está, sabe? Eu acho que a nossa geração de arquitetos e urbanistas, ela está indo muito mais para qualificar do que para quantificar. Então,
retrofit, aproveitamento de terreno baldio, renaturalização dos rios com parques lineares, são as discussões contemporâneas mesmo da arquitetura. Tudo vai para uma questão qualitativa e não mais quantitativa, né? Eu acho que é isso. Queria também agradecer, né, o convite de estar aqui, não agradeci no início, né, como a Bruna agradeceu, agradecer. Estou disponível como universidade, né, ou como docente, como profissional da arquitetura e do urbanismo. A SIC Caxias, então, ela está promovendo o Superação, que é um projeto feito junto com os sindicatos patronais, em que eles estão angariando recursos para alguns pilares, que são os acessos rodoviários, aeroportuários, fornecimento de suprimentos críticos, legislação trabalhista e soluções financeiras, tudo para que a gente possa fazer com que o nosso estado siga crescendo e a gente consiga se recuperar o quanto antes. E eu queria aproveitar esse momento para abrir para vocês também, eu não sei se vocês estão envolvidos com algum projeto nesse momento, caso vocês queiram divulgar, a gente vai ficar bastante feliz em estar divulgando isso para vocês. Muito bem, eu quero divulgar aqui então a WAG, que é um coletivo recente, que está nascendo lá em Porto Alegre. Na verdade, é um projeto que já foi aplicado aqui na Randon e na Bigfer. Ele é um projeto de voluntariado permanente, porque a gente vê nos outros países que o voluntariado já é algo natural, né, para as pessoas. E aqui no Brasil ainda é um pouco resistente, assim. A gente viu o potencial do nosso país, né, para o voluntariado diante dessa catástrofe. Então, hoje a WAG, ela é uma rede de apoio para pessoas que querem oferecer seus serviços de voluntariado para empresas que querem fazer doações. A gente tem um contato que eu posso deixar à disposição também para essas empresas serem orientadas, né, de como fazer suas doações. Também tem um número de Pix e esse pessoal, ele encaminha esses recursos para as entidades que mais precisam. Futuramente a gente vai lançar o aplicativo da WAG, que vai ter a cada doação vai ter uma troca de moedas do bem, então é um projeto muito interessante, eu vou pedir para vocês acompanharem pelas redes sociais, é @WAG, WAG, we, are, good. We are good. Então, nós estamos encerrando o nosso Jovem Cast de agora. Nós teríamos N outras perguntas para fazer, né? Acredito que essa é uma temática que ela evolui bastante, mas infelizmente o nosso tempo já está encerrando. Eu gostaria muito de agradecer a SIC Caxias por disponibilizar o espaço para a gente, agradecer obviamente os nossos convidados também por terem se deslocado e aceito o nosso convite para estar falando um pouquinho mais sobre essa temática, e agradecer a SIC Jovem por terem me escolhido para mediar o nosso Jovem Cast de agora. Aproveito também para convidar todos vocês que sigam a SIC Caxias e a SIC Jovem Caxias nas redes sociais. Muito obrigada.